Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês estão vendo essa, essa apresentação. Então, me chamo Eduardo e irei apresentar a história breve das telas touchscreen. O que é uma tela touchscreen? É um display que funciona tanto como tela de exibição como dispositivo de entrada. O usuário interage diretamente tocando a superfície com um dedo ou uma caneta especial, sem precisar de mouse ou teclado físico separado. Tá, quando que a ideia surgiu? A ideia surgiu em outubro de 1965 pelo engenheiro britânico Harry Arthur Jones. Ele trabalhava na Royal Radar e no Reino Unido. Ele publicou um artigo curto de 2 páginas chamado Touch Display, a Novel Input-Output Device for Computer. Nesse artigo ele fala sobre um tipo de dispositivo que tinha a capacidade de detectar o toque de um ser humano na tela. Ele teve essa ideia para usar nos radares. Uma outra curiosidade é que teve mais antiga, um pouco antes, em 1948, criado pelo Hudley Caine, um dispositivo sintetizador musical sensível ao toque. Mas eu não considerei isso porque não havia tela. Então, vamos para o próximo. Evolução. Aqui eu vou citar algumas coisas, uns pontos principais da evolução. No início dos anos 90, onde foi que surgiu realmente as primeiras telas resistivas, criadas para facilitar pesquisas em física nuclear. Em 1972 e 1973 foi criado no CERN. Os engenheiros Bernie Stump e Frank Bick desenvolveram a primeira tela touchscreen transparente de verdade, usada para substituir painéis cheios de botões físicos. Aí no meados dessa mesma década, em 1975, 1976, a Universidade de Illinois desenvolveu o terminal Plato 4, um sistema de touch mais bem sucedido da época, embora ainda não fosse sensível à pressão. Aí em 1882, os pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, apresentaram o primeiro dispositivo multitouch do mundo capaz de receber mais de um toque simultaneamente. Uma outra curiosidade é que em 1983 o artista digital Mario Krug criou o Video Place, um sistema óptico que reconhecia gestos e movimentos. Opa, passei para o lado errado. Os primeiros aparelhos touchscreen. O primeiro produto mesmo comercial foi esse computador aqui, dessa foto, que era o HP 150. Ele foi lançado pela Hewlett Packard em 1983, que ele usava sensores infravermelhos ao redor da tela para detectar o toque. Pouco depois, empresas como a IBM começaram a usar essa tecnologia em caixas registradoras e máquinas de venda de bilhetes. Já no campo de telefones, o primeiro aparelho telefônico com função touchscreen foi o IBM Simon de 1993, considerado por muitos o avô do smartphone atual. Não consegui trazer a foto dele aqui, não achei. Como os smartphones popularizaram essa tecnologia? Na década de 1990, as telas sensíveis ao toque ganham uma força com o surgimento dos PDIs, assistentes pessoais digitais, aparelhos que usavam caneta touch para anotações e organizações, mas foi o lançamento do iPhone 2000, eu acho que foi a primeira geração de iPhone de 2007 que chegou com essa tecnologia que popularizou muito pela Apple, que realmente revolucionou a tecnologia. A curiosidade desse aparelho era que a gente podia fazer lembra lá do multi-touchscreen de dois? Conseguir ter mais de um dedo tocando na tela para detectar movimentos. Dá para agora fazer o movimento de pinça, de dar o zoom. Tipo, você pega o dedo fechado e abre para dar um zoom na imagem. E é isso. A história e os principais dispositivos eletrônicos. Vou passar agora para o nosso próximo colega
e adiós. Mas afinal, o que de fato ocorre quando encostamos o dedo na tela? De forma simples, a tela touchscreen possui sensores capazes de identificar a posição exata do toque e transformar essa informação em um comando que o sistema entende. Esse processo ocorre em milissegundos, o que dá aquela sensação de resposta instantânea. O processo ocorre em etapas. Primeiramente, a tela vai monitorar continuamente, esperando por um toque. Quando esse toque ocorre, a tela vai enviar a posição exata desse toque para o sistema operacional. O sistema operacional vai guiar essas coordenadas específicas para um aplicativo e esse aplicativo vai executar sua ação conforme o contexto funcional, como, por exemplo, a tela home dos aplicativos celulares e também o teclado digital dos aplicativos celulares. Existem diferentes tipos de tecnologia touchscreen e cada uma delas funciona de um jeito. A primeira é a tela resistiva. Ela é formada por duas camadas flexíveis que se tocam quando pressionadas. Funciona até com luvas ou objetos, mas é menos precisa e menos sensível. Já a segunda é a tela capacitiva, a mais usada atualmente. Ela detecta a condutividade elétrica do nosso corpo. É por isso que ela não funciona bem com luvas comuns, porque precisa de eletricidade na nossa pele para identificar o toque. É a tecnologia mais usada nos smartphones e tablets modernos. A terceira é a tela infravermelha, que usa sensores de luz ao redor da tela para detectar quando o toque aconteceu. É muito usada em totens ou painéis gigantes. E por último, temos a tela óptica, que utiliza câmeras posicionadas nas bordas da tela para capturar a posição do toque através da imagem. Cada uma dessas tecnologias tem vantagens específicas, mas hoje, sem dúvida, a tela capacitiva é a mais popular, principalmente por oferecer mais acessibilidade, suporte multitoque e uma resposta muito mais rápida, tirando o fato que provavelmente é a melhor custo-benefício para o mercado. Opa, estou aqui para falar sobre onde estão elas. E quem são elas? São as telas touchscreen. As mesmas que estão no seu celular e no seu tablet, seus tablets, que vocês usam para assistir suas redes sociais, para ver seus vídeos online, para fazer suas compras e para os seus estudos. São as mesmas telas. Você já parou para pensar que todo lugar possui uma tela touchscreen praticamente? Em todos os lugares possui uma tela touchscreen. Tipo assim, você simplesmente toca e abre um aplicativo nesse negócio. É uma tecnologia bizarra. Elas também estão nessas máquinas de supermercado, que eu não sei o nome ao certo delas, mas que você passa o QR Code do produto aqui e aí você coloca numa uma maquininha, nesse caso acho que é uma sacola, não sei se tem um negócio de pesar nesse aqui. E aí você clica aqui com seu dedão, porque é touchscreen, né? E aí você clica com seu dedo e você seleciona a forma de pagamento. Ah, eu quero cartão, eu quero Pix, eu quero não sei o quê. E você faz tudo certinho, você paga do jeito que, tipo assim, tocando. E aí depois, dependendo se for cartão, você passa o cartão, se for Pix, você faz o Pix, mas ainda assim, tá ligado? É um negócio muito doido. Também são nos caixas eletrônicos, mesmo que esse aqui não seja um touchscreen, né? Seja uma imagem meio ruim, ainda assim, ele é um caixa eletrônico de alta qualidade, né? E aí, é isso. Também estão nos caixas eletrônicos. Estão nos terminais de autoatendimento. Não me pergunta para que essa máquina serve. Eu nunca entendi, mas tá lá também. Também tem lá. E nos hospitais. Nos hospitais tem telas touchscreen. Nos hospitais para fazer o seu negócio também tem nos aviões telas bem mais ou menos semelhantes a esse aqui. É um negócio muito doido. E também no GPS do seu carro. Não só no GPS. Isso aí serve para um monte de coisa, na verdade. Tipo um mini celular no seu carro. Esse negócio é muito estranho. E tem touchscreen nesse bagulho aí. Tem o touchscreen nesse bagulho aí. Também na sala de aula agora, com essas escolas do futuro, tem um tipo de negócio de touchscreen também, doido. Isso é muito bizarro. Mesmo que, na verdade, eu acho que essa foto não seja uma também, não tenho certeza. Não, essa foto é sim, eu acho. Ou talvez seja um projetor, eu não tenho certeza. Mas ainda assim, o que importa é que existem telas touchscreen aqui. Essa imagem é meramente representativa. E também até mapas. Tem até em mapas, tipo esse GPS aqui, tem até em mapas que você toca e faz bagulhos muito doidos. E acabou. Acabou. Em resumo, tem telas touchscreen em casas, hospitais, em restaurantes, em lugares que possuem mapas.
escolas, em todos os lugares praticamente possuem telas touchscreen. Espero que vocês tenham saído com bastantes informações aqui, né? Agradeço aí a audição de vocês. Boa tarde ou bom dia a todos. Agora eu vou falar sobre as principais vantagens e desvantagens da tela touchscreen. Uma tecnologia que faz parte da nossa rotina e está sempre presente em celulares, tablets, caixas eletrônicos, carros e diversos outros equipamentos. Primeiramente, vamos falar das vantagens. Uma das maiores vantagens é a facilidade de uso. Como basta tocar na tela para executar os comandos, qualquer pessoa consegue aprender rapidamente a utilizar esse tipo de dispositivo. Outra vantagem é a interface intuitiva. Os ícones, botões e menus aparecem diretamente na tela, tornando a navegação mais simples e prática. Também podemos destacar a rapidez. Em vez de utilizar vários botões físicos, o usuário consegue acessar funções apenas com alguns toques, deslizando o dedo pela tela. Além disso, as telas touchscreen permitem um design mais moderno, pois eliminam a necessidade de muitos botões físicos. Isso deixa o aparelho mais bonito, leves, fáceis de fabricar. Agora, falando das desvantagens. Uma das principais, e é a que pode quebrar com facilidade quando o aparelho sofre uma queda ou impacto. Em muitos casos, o reparo pode ser caro. Outro ponto negativo são as marcas de dedo, que aparecem constantemente na superfície da tela e exigem limpeza frequente. Também existe a dificuldade de uso com luvas, principalmente nas telas capacitativas, que precisam detectar a eletricidade natural da pele para funcionar corretamente. Além disso, como praticamente todas as funções dependem da tela, quando ela apresenta algum defeito, o aparelho pode ficar muito difícil ou até impossível de utilizar. Basicamente, concluindo, as telas touchscreen oferecem muitas vantagens, como praticidade, rapidez e facilidade de uso, porém também apresentam algumas limitações, como a fragilidade, o custo de manutenção e a dificuldade de uso em algumas situações. Mesmo assim, os benefícios superam as desvantagens, o que explica por que essa tecnologia está presente em tantos dispositivos atualmente no nosso mundo. Agora eu quero passar a palavra para o próximo integrante, que vai falar sobre o futuro das telas touchscreen e as novas tecnologias que estão surgindo aí. Boa tarde a todos, aqui eu venho apresentar a última parte do nosso trabalho, né? Que é esses 6 temas que são sobre a evolução e o avanço dessa tecnologia. E agora o primeiro tema que são as telas dobráveis, que antigamente tínhamos as telas LCD e elas tinham vidro grosso, iluminação traseira, né, para poder fazer o vídeo aparecer, e elas facilmente poderiam dobrar. E hoje em dia nós vamos telas OLED, o que foi possível para a gente poder fazer as telas dobráveis. Aqui no próximo slide tá, a gente ganhou com essa nova tecnologia essas coisas, né? Uma tela maior, sem aumento do aparelho, uma multitarefa, já que você poderia fazer 2 tarefas em cada uma das telas e muitas outras coisas, né? Agora o próximo tópico são as telas transparentes. Isso aqui me impressionou um pouco, porque essa tecnologia é até bem recente. Elas são basicamente telas OLED, assim como as telas dobráveis, só que muito mais finas. E isso permite com que elas possam permitir atravessar a luz, o que deixa elas com esse aspecto, né, transparente. Aqui um pouquinho mais sobre suas limitações, que elas têm uma qualidade levemente inferior e elas geralmente têm uma luminosidade menor, além de elas serem muito mais caras e ser muito mais difícil de fazer. Só que esse micro LED aqui é basicamente o que vai resolver isso e que está em desenvolvimento agora, em que cada pixel vira um LED microscópico e aí elas começam a ficar mais afastadas, espaçadas entre si os LEDs, o que permite a maior passagem de luz, assim deixando elas com um aspecto melhor. Mas isso aqui, como eu falei, ainda está em construção, está em desenvolvimento, então provavelmente nos próximos anos a gente vai chegar a ver essa tecnologia. No próximo tópico temos as telas flexíveis, né? E diferente de uma tela convencional, ela é feita por esse material aqui que é o poliimida, que esse material ele basicamente permite que a tela se dobre, né?
sem que ela estrague. Só que os problemas dessa tela, desse tipo de tela, é que ela tem uma durabilidade inferior, tem a questão da proteção, porque uma tela assim você risca muito mais fácil, além de ser muito mais difícil, um custo muito mais alto para fazer, e o reparo dela sendo infinitamente mais difícil, porque ela não é uma tela simples de se lidar, né? Enfim, no próximo tópico é sobre as respostas táteis ou haptítica. Esse termo aqui eu acho que ele é mais científico. E isso é interessante, esse tópico, porque essa tecnologia já é acessível, porém a gente está tentando evoluir ela. E, em geral, é basicamente a vibração dos seus aparelhos, seja um controle, seja o seu próprio celular, né? E esse tópico é interessante porque estamos avançando para uma parte que simplesmente tentar deixar o mais imersivo possível as telas, em que simplesmente a gente vai tocar numa tela e a gente vai sentir a sensação de como se fosse um botão real mesmo, além das vibrações estarem sendo usadas para aumentar a imersão, né, para diversos fins que querem aumentar a imersão, por exemplo, VR ou jogos, né? No próximo tópico tem a integração com IA. Eu não entendi muito bem o que esse tópico ele queria dizer, mas aqui eu abordei 3 temas que poderiam ser usados as IAs, que seria o reconhecimento um reconhecimento visual, né, com câmeras, por exemplo, que isso já está sendo bem estudado hoje em dia, uma tradução em tempo real, por exemplo, sem precisar de um sistema exterior ou alguma coisa conectada à internet, sim, já embutido na própria tela, e melhorias de imagem. Já sabemos que a IA hoje em dia ela já é usada para melhorar imagens, então isso já embutido com uma tela seria muito bom. E aqui a conclusão, né? Aqui eu botei 2 dos trabalhos, né, dos outros meninos, e sobre a conclusão é o seguinte: vemos que as telas touchscreen elas surgiram recentemente, não tem nem 3 décadas direito, né, que ela está, como ela está, no padrão que ela está, e ela tende a evoluir cada vez mais. Ela tende a se aprimorar e a se estabelecer cada vez mais. Vemos cada vez mais ela inundando outras áreas e ela deixando mais acessível de fato e mais simples a usabilidade de diversos aparelhos. Então, esse foi o trabalho e obrigado pela atenção.